Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Deus Cristo esteja com vocês. Amém. Iniciei essa mensagem para vocês, desejando realmente a paz de Cristo, que Ele possa dar tranquilidade a todos aí no seguir o caminho, né? Se os irmãos perceberem aqui, os israelitas estavam acuados aí, estavam todos aterrorizados. E ficar aterrorizado muitas das vezes não deixa assim, como eu posso dizer, totalmente atordoado sem saber o que fazer. E nesse momento, se você entrou dentro do texto, você deve ter se perguntado assim, possivelmente já deve ter passado a cabeça de vocês, e se eu estivesse ali? Toda vez que eu faço a leitura do texto bíblico, do texto do Senhor, eu me coloco como se fosse daquele povo, para ver se eu pego, naquele momento, o mesmo sentimento que ele estava tendo. Então, você já se pensou no lugar desse, já se colocou no lugar desse israelita, que estava sendo aterrorizado, pelo aquele faraó, 600 carros, que é muita coisa, né? E todos eles ali, naquele momento, sendo acuados, e só o mar na frente, né? E agora? Já pensou o que você faria? Pensa aí um minuto, assim, o que você faria naquele momento? Eu pensei em algumas coisas, eu falei assim, não sei se eu clamava ao Senhor, não. Talvez eu correria antes. Pensei isso. Mas, você já deve ter tido outra situação que você caiu numa situação de terror, de momento que você não teve o que fazer, você falou assim, e agora? Não já aconteceu isso aí? Pode levantar a mão, quem já passou por isso? Já passou? Já passei também. Eu já fui sequestrado lá no Rio de Janeiro, vocês não sabem. Os irmãos sabem dessa. Eu entrei num táxi clandestino, não sabia, desci no aeroporto de Santos. Aí, como um bom mineiro eu sou, quis economizar, né? E deu certo. Quando eu cheguei até o hotel, eu falei assim, agora vou economizar de novo. E peguei um táxi clandestino, voltando do hotel, pro aeroporto para vir para casa. E naquilo ali eu caí no táxi, que os caras passaram em frente à favela, subiram comigo, eu falei, é hoje que eu vou morrer queimado. Porque você sabe o que eles fazem? Você sabe? Eles põem a pessoa dentro do pneu, tem uma pessoa, e a pessoa fica desaparecida, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então eu entrei dentro daquele táxi, me colocaram lá, me pegaram, passaram na frente das favelas, passaram dentro da favela comigo. Pegaram o cara no meio do caminho. Aí eu fiquei totalmente aterrorizado, sem saber o que fazer. Né? E não era cristão naquela época, e em algum momento o cara me levou, olha só para você ver como é que Deus faz. Me levou até a avenida principal, que lá no aeroporto, trancou as portas assim e falou assim, e dá esse dinheiro que você tem aí? Vamos passar tudo. Claro que eu ia passar tudo. Né? Eu peguei a bolsa, toma aí. Ele chegou e abriu o carro, pegou minhas malas, assim, olha como é que Deus foi bom. Pegou minhas malas, some daqui. É tudo que eu queria. Então, o que eu quero te dizer assim, toda vez que você estiver num momento de terror, Deus vai te dar o que também? O escape. O escape. Tá bem? E a gente tem que entender realmente o que a gente fala aqui, e o Zé Mestre fala, todos vocês falam, né? A paz de Cristo. Né? Naquele tempo eu não tinha a paz de Cristo, não tinha. Nem sabia o que era aquilo. Né? E eu realmente fiquei aterrorizado, não sabia se eu ia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6.
no verso 11. Segundo Reis, capítulo 6, verso 11. Diz assim, vou ler do 11 ao 15. Isso ofereceu o rei de Arã, que convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que falas no teu barco. O rei ordenou: vão e descubram onde está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O que você faria no lugar daquele servo de Eliseu? Você fala assim: ah, calma, Eliseu, está tudo certo. O que você faria? Fica em paz. Você fala com ele assim, fica em paz? Difícil, né? É um momento difícil. Presta bem atenção. Por que nós nunca falamos aqui assim, a paz do Gladys, a paz do André? Pensa bem nisso. Paz do Marcelo, paz da Cristina, paz da Silene. Por que nós nunca falamos isso? É porque vocês não têm paz para dar. Assim como eu também não tenho. Pensa nisso. O único que pode nos dar paz é Jesus Cristo. Amém. Lá em Lucas, capítulo 8, peço aos irmãos que abram em Lucas, capítulo 8. Nós vamos entender bem isso aí. O que é que Jesus acabou de fazer. Lá no verso 22, lá Lucas, capítulo 8, verso 22. Eu gostaria muito, irmão, que você falasse assim: a paz do Deus, eu me sinto sem paz. Lucas, capítulo 8, 22. Diz assim: certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os mestres, aí diz, os discípulos foram, lá no 24 agora, os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer. Olha que ele estava com Jesus, hein? Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este? Até os ventos e as águas das ordens, e eles lhe obedecem? Pois é, irmãos. A calma que os discípulos sentiram não é a mesma calma que a gente pode dar para o outro. Não é verdade? O máximo que a gente pode fazer, em termos dessa tipo de paz, é uma boa palavra. E a palavra do Evangelho. Então, por isso que é importante que a palavra que sai da nossa boca seja a palavra de Deus, a palavra do Espírito. Porque eu tenho a certeza que nesse momento que nós temos Cristo, e a palavra sai da nossa boca, consequentemente,
vai fazer bem ao irmão que está escutando. Não é verdade? E isso, consequentemente, o irmão que vai ouvir e ele tem a base de Cristo, consequentemente, ele vai se sentir melhor. Então, naquele momento, Jesus ainda repreendeu os discípulos perguntando: onde está a fé de cada um de vocês? Então, é importante a gente entender isso. Que para ter paz, a gente tem que ver algumas coisas antes. Não é? Nós acabamos de ler aqui agora, lá em 1 Coríntios, não precisa abrir. Nós fizemos isso aqui agora, poucos minutos atrás. Lá em 1 Coríntios 11, 25, diz assim: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bom, você só vai ter a paz de Cristo se você fizer aliança. Certo? Pensa bem, é o que nós fizemos. Se você não vir aqui em comunhão fazer aliança, como é que você vai receber a paz de Cristo? É sinal que você não está com ele. Entende o que eu estou falando? Então olha só que interessante. A gente pensar, eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, trazendo para algo que eu consigo entender melhor isso. Eu acho, vou passar para vocês. Quando você batiza e aceita Jesus, é como se você estivesse recebendo um passaporte. Para onde? Para a vida eterna. Não é verdade? Quando você participa da igreja em comunhão, certo? Participa aqui, um ponto auge do culto, que é a ceia, é como se recebesse o quê? Um carinho no passaporte. Por quê? Você está tendo um ato de quê? Um ato de fé. Você está praticando fé. No caminho que você vai. Para encontrar quem? Jesus lá na frente. Amém? Amém. Ora, ótimo. Mas vem cá. Isso te garante o nome no livro da vida? Você tem que caminhar ainda. E na hora que você chegar lá, tenha certeza que eles vão perguntar assim para você: passaporte para abrir o carimbo. Conferir o carimbo, bom, você está habilitado para entrar. E depois, vão conferir o quê? Se seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Todo esse percurso, você vai conseguir com uma única coisa: com a paz de Cristo. Porque se seu mundo estiver atribulado, se a cabeça não estiver em Cristo, o seu mundo, você vive o seu cotidiano, ele vai estar atribulado. Porque as coisas, elas acontecem justamente para te tirar do quê? Do caminho. Observa bem. Se você pensar bem no seu íntimo, nada, simplesmente nada, nem você mesmo, teria que fazer você sair daqui. Pensa bem. Mas por que você sai? Porque você aceita o que o mundo te dá. Que não é a paz de Cristo. Certo? Que não é a paz de Cristo. Então, em João 14, 27, Jesus diz assim: abra aí para vocês verem o que Jesus deixou para vocês. João capítulo 14, no verso 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Eu tenho que crer nisso, irmão. Isso é fé. Crer, acreditar, é fé. Não a dou como o mundo a dá. Por isso que eu disse para vocês, eu não posso dar a paz para vocês. Eu posso dar uma boa palavra. Amor, carinho, isso eu posso dar. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, somente Ele pode dar. Somente Ele pode dar. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Olha só o que Jesus falou. Você ficar perturbado. O que vai te fazer sair da igreja? Se você deixasse o quê? Se perturbar.
Você vai passar por aflição. Vai passar momentos de terror. Pode acontecer. Agora deixa eu te falar um negócio. Se você não estiver passando nada disso, estiver tudo certo com você, não precisou de Jesus em nenhum momento, fica atento. Fique muito atento. Eu nunca vi um cristão que não clamasse o Senhor. Nunca vi. Talvez você esteja vivendo mais um mundo. Pela manhã, você clama o Senhor pela graça dele. Só você abrir os olhos. Senhor, grato sou, o Senhor me dá a vida. Eu tenho a certeza que todos vocês fazem a mesma oração. As nossas orações são pelos mesmos motivos. Talvez com palavras diferentes, mas são pelos mesmos motivos. São pelos mesmos motivos. Nós devemos ter alegria e viver sem medo e em paz com tudo isso que a gente recebe, dessa paz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, eu vou pedir aos irmãos para abrir, que essa é uma passagem muito importante. 1 Coríntios, capítulo 1, lá no verso 10. Paulo estava corrigindo a igreja de Coríntios, exortando, falando: irmãos, vocês não entenderam nada do que é Pai de Cristo, não entenderam nada porque Cristo morreu por nós, não entenderam nada. Vocês estão vindo aqui fazendo banquete, comendo, sendo arrogantes. Se vocês irem para trás, vocês não entenderam o que eu estou falando. Não entenderam nada. E serve para a gente hoje também. A gente entendeu realmente o que a gente fez ali? Qual é essa paz que a gente quer? Entendeu? Ou só tem que fazer um guia? É o corpo ou é o pão? É o suco ou é o sangue? A gente refletir. Porque tudo que ele fez foi para que tenhamos que paz e tranquilidade de chegar à eternidade. Tudo que ele fez foi só para isso. Diz assim: irmãos, lá no 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Irmãos, Paulo disse: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Ô, irmão, na hora que alguém fala assim: ó, irmão, ele caiu na fé, deixou a igreja, por causa de fulano, por causa de ciclano, foi porque eu não gostei disso. Sinceridade, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Por quê? Nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Não adianta eu querer ser perfeito, eu nunca vou ser. Eu tenho que admitir isso. Eu tenho que admitir isso. E que todos os meus pecados foram remitidos por quem? Por Jesus. Mas que eu posso melhorar a cada dia. Isso eu posso. Então, irmãos, vamos permanecer unidos. Praticar boas coisas, palavras de amor. Quantas vezes você abraçou seu irmão esse ano? Por que vocês estão calados? Aproveita e abraça seu irmão aí. Vou abraçar agora. Abraça. Deseja para ele a paz de Cristo. Parece ser coisa de igreja pentecostal, mas não, irmão. Não tem nada pentecostal nisso, não. Quantas vezes você desejou para o seu irmão isso esse ano? Aquele abraço verdadeiro. Por que o irmão deixa a igreja? Talvez ele está precisando disso. Só um abraço. Ele está querendo ser ouvido, mesmo que ele esteja errado. Mesmo que ele esteja errado, ele está querendo ser ouvido. Quantas vezes nós paramos para ouvir irmão? Isso é problema só dele? Não. Nós todos somos líderes da igreja. O corpo não funciona sem você. Certo? O corpo funciona sem o ouvido. Eu tenho 2, mas você vai ouvir mal. Todos nós somos importantes.
Todos nós somos importantes. Olha o que Paulo falou aqui, que sejamos um pelos outros, que possamos entender a dificuldade do outro. Entender por que ele está caindo, poder entrar junto comigo. Mas como é que você vai passar isso para o outro? Você tendo abertura para fazer, não sendo arrogante, sendo humilde. Certo, irmão? Porque você tem a paz. Se você tem a paz, você vai passar o quê? A palavra que leva o quê? A paz. Paz de Cristo. Então, não se perturbe seu coração. Não se perturbe seu coração. Não tenha medo. Toda palavra que sair de sua boca, se você estiver firmado em Cristo, ela vai ser palavra de construção. Toda. Tem certeza disso? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Toda palavra que sair da sua boca vai ser uma palavra de paz. Na hora que você sair naquela porta, você vai pregar para uma pessoa que nunca ouviu, vai ser uma palavra de paz. Quantas pessoas caem lá fora, nunca ouviram a palavra de Deus, e ela precisava só da gente. Mas dessa forma aqui que Paulo falou, unidos em Cristo. Unidos em Cristo. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão unidos num propósito. Num propósito. Vocês vão ver o que vem por aí. É só vocês viverem até lá, se for da vontade de Deus. Essa igreja vai estar cheia. Amém. A gente tem que profetizar isso, irmão. Nós temos que tirar a gente de lá e proporcionar para eles porque a gente vive. Presta bem atenção. Eles têm que receber essa paz que você recebeu. Essa tranquilidade de saber que se um dia você estiver mal, você vai levantar, você vai seguir. E que se não tiver nada para ser feito, aí você vai estar bem. Pensa bem nisso. Que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Isso é muito profundo, muito profundo. Para encerrar, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no verso 7. Nossos corações não podem endurecer. E quem deixa o nosso coração endurecer é somente a nossa arrogância, a nossa falta de humildade. De reconhecer que não somos maior que nenhum outro. De reconhecer que mesmo precisando de ajuda, eu posso ajudar. Mesmo precisando de ajuda, eu posso ajudar. Filipenses capítulo 4, verso 7. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É a paz além da lógica humana. Você não consegue entender o que você recebe. A gente fala aqui, mas é muito maior disso que está sendo dito. Olha só, a paz que você recebe de Cristo, ela não é humana. Ela é maior do que isso. Ela vai até a eternidade, onde você vai fazer morada com Ele. Olha para você ver. É tão bacana o que Cristo fez com a gente, que Ele falou assim, ó, fica tranquilo que eu vou construir sua casa. Olha só o que Ele fez. E aqui a gente, para ficar tranquilo, a gente tem que ter o quê? Casa. Não é? A gente constrói, não quero morar na casa, porque ninguém quer ficar sem casa. Mas é necessário a gente ter a casa construída onde? Não só em pedras, nem material, mas a rocha espiritual que é Cristo. A parte de Cristo também é proteção para a mente e coração. Ele disse isso aí, ó, guardará o coração e o pensamento de vocês. Acabou de falar aqui. Se você não acreditar nisso, você vai continuar pensando que você não é capaz, que você não merece, que você não tem o coração de Cristo. Ele te deu isso no Espírito Santo. Que Deus possa realmente tocar o coração de vocês, que a gente possa
ser o único corpo capaz de crescer espiritualmente e entender um ao outro profundamente, profundamente. Que Deus abençoe a todos, com a paz de Cristo